E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Hoje eu quero que você preste muita atenção em toda a mensagem, porque nós temos uma mensagem muito especial e de muitos esclarecimentos a todos nós como cristãos e bons cristãos. Você sabe que a vida de um cristão, tudo na vida de um cristão, quando Jesus disse assim, diga comigo, é necessário nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, é um nascimento espiritual. Entende? Até porque não tem como você nascer duas vezes. Você nasce uma vez. E o segundo nascimento é um nascimento espiritual. Então Jesus fala de um nascimento espiritual. O primeiro nascimento está aqui. O nascido da carne, e agora tem um novo nascimento, que é o nascimento espiritual. Quando você nasce de novo, quando acontece o nascimento espiritual, então a vida desse homem se torna uma vida espiritual, totalmente espiritual. Tudo que nós fazemos é espiritual. E não se separa absolutamente nada na vida do cristão, nada se separa. Até o que a pessoa acha que é material é espiritual, porque a vida dele é uma vida espiritual. Tudo o que ele faz é espiritual, e eu vou trazer muitas coisas importantes aqui, e é importante que você entenda e tudo seja esclarecido, e mostrando também, vou trazer referências bíblicas para mostrar que até aquilo que talvez a pessoa pense assim, mas o que tem a ver isso com a minha vida espiritual? Toda a sua vida é espiritual. A sua vida, a maneira de você conduzir a sua vida, o que você compra, o seu relacionamento íntimo com a sua esposa, com o seu marido, a vida sexual de um casal, tudo é espiritual. E eu vou provar isso no decorrer dessa reunião, vou esclarecer isso no decorrer dessa reunião. Por isso eu tenho muita coisa para ler e eu não posso, vou tentar assim, que a gente consiga ler o máximo que a gente puder, para não atrasá-los hoje, principalmente no Dia dos Pais. Eu sei que muitos têm seus compromissos, vão almoçar com os pais. Vamos começar aqui em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 1, que é um versículo que nós lemos bastante, e nós temos, talvez aqui eu intercale entre a tradução Almeida e a NVI, que diz assim, quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, Paulo dizendo, porque bem sei que a prontidão do vosso ânimo, do qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem sido estimulado, muitos. Deixa na NVI para ficar um pouco mais claro, se eu quiser eu volto aí. Reconheço a disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês de Acaia estavam prontos, diga comigo, a contribuir. E a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão,
mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns dos macedônios forem comigo, e os que encontrarem despreparados, e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam, diga comigo, os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se que, diga comigo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um de vocês, é o que sempre ensinamos, né? Você olha, você estuda Coríntios 8, você estuda Coríntios 9, então ensinando essa lei importantíssima, que é a lei da semeadura, que é a lei da generosidade, que é a lei da doação, que é a lei da oferta, e como a lei da semeadura, como sempre ensinamos, envolve tudo e todas as áreas da nossa vida, e especificamente aqui está falando da contribuição, da oferta do povo, da igreja primitiva, né, em favor da obra, em favor dos necessitados, em favor a generosidade deles através do ministério dos apóstolos, de Paulo e etc. Mas olha comigo, por favor, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Diga comigo, pois Deus ama quem dá com alegria. Vou voltar, espera aí. Cada um primeiro nós estamos lendo Paulo fazendo uma advertência e orientando acerca de toda uma preparação, porque aquilo era toda uma preparação. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Era algo preparado com antecedência, algo pensado, algo programado, algo projetado, não algo de qualquer maneira. Não algo por fazer. Não com pesar, diga comigo, não com pesar. Ou por obrigação. Opa, tem as duas coisas. Tem gente que faz com pesar, tem gente que faz com obrigação, por obrigação. Não é algo espontâneo. Não é algo envolvendo liberalidade, amor, entrega. Pois Deus ama quem dá, diga comigo, com alegria. Deus ama quem dá com alegria. É a primeira coisa que nós precisamos entender e é o que nós vamos ver aqui especificamente em todas as leituras que nós vamos fazer. Quando nós fazemos uma leitura, como nós começamos essa leitura, falando da lei da semeadura, cada um vai plantar aquilo que colhe, correto? Você não precisa ser espiritual, não precisa ser cristão, você pode ser uma pessoa totalmente carnal, que você vai entender sobre a lei da semeadura. Sempre ensinamos, quem planta amor, colhe o quê? Quem planta respeito, colhe o quê? Quem planta justiça, colhe o quê? E aí vai. Isso aí você não precisa ser espiritual, não. Pode ser carnal mesmo e não acreditar em absolutamente nada na Bíblia, que é a lei da semeadura. Ainda que você não creia nela, você vai colhê-la.
Você planta erro, você vai colher consequências. Você planta, tudo que o homem planta, o homem colhe. Amém? Isso aí você pode ser carnal. Mas nós estamos falando de ser espiritual. Então, quando nós aprendemos com a palavra, aprendemos em Coríntios, um dos grandes ensinamentos, Deus, cada um dê conforme determinou em seu coração. Lembre-se sempre que coração, ao mesmo tempo que coração é onde está o centro das emoções, também é o intelecto. A sua inteligência. Se refere à sua inteligência, ao seu intelecto. E aonde você está ali também as suas emoções, mas a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de discernir, aonde está o intelecto do homem. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Pode passar. E Deus é poderoso, diga comigo, para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Toda a graça, lembre-se, graça, diga comigo, graça, favor. Graça, poder. Graça, favor, graça, poder, graça, favor, graça, poder, graça, favor. Deus é poderoso para que lhe seja acrescentada toda a graça, todo o favor, para que, diga comigo, em todas as coisas envolve o quê? Todas as coisas, diga comigo, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Opa, Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, graça a favor, poder, para que em todas as coisas e em todo o tempo, em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, abundez, superabundez, vocês transbordem em toda boa obra, em tudo na vida de vocês, em toda boa obra, em todas as áreas da vida de vocês, tudo que envolve a vida de vocês. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, desliga aí. Aquele que supre a semente ao que semeia, ou seja, aquele que dá a semente ao que semeia, porque tudo vem de Deus, da mão de Deus, e o pão ao que come, também, diga comigo, lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Opa, espera aí. Se aquele que dá semente ao que semeia, nós sabemos muito bem, e trazendo para essa reflexão tão linda e profunda que se chama semente, né? Porque a semente, tudo que você semeia, tudo que você semeia ou tudo que você semear, é claro que cada semente, cada árvore é um tipo de fruto, mas é só você analisar o quanto. Primeiro, nós sabemos que existem diversos frutos. Tem frutos que você semeia e ele dá rápido. Tem frutos que levam um tempo. Mas tem frutos ou árvores que você planta, leva alguns anos para você... para essa árvore te dar o fruto, mas quando ela passa a te dar o fruto, ela te dá por 100, por 200 anos, até mais do que isso. É ou não é? Sim ou não? Então, nós podemos... Existe, por exemplo, um fruto em Israel que se chama tâmara. A tâmara, dizem os especialistas que ela pode levar 30 anos para produzir. Só que quando ela começa a produzir, ela produz 200 anos. E as pessoas falam que um fruto de tâmara
ela vale, quando eles oferecem para a gente experimentar a tâmara, ele fala que ela serve como uma refeição, de tão forte, calórico e nutritivo que seria o fruto de uma tâmara. 30 anos para produzir, mas 200 anos colhendo. 200 anos de colheita. Amém? Então, o quanto o que dá semente ao que semeia e o pão ao que come, também suprirá e, diga, multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Lembrando que, quando Abraão creu na promessa do Senhor, quando ele acreditou e agiu em cima daquilo, perseverou crendo, o Senhor disse, isso lhe foi creditado como justiça, porque ele plantou essa semente de fé, ele acreditou, então ele colheu o fruto daquela justiça, isso lhe foi creditado como justiça. Amém? Então, quando nós falamos, não se separa, você não tem como dizer, desculpa, inclusive quem está aqui hoje pela primeira vez, e serve em momento oportuno para cada um, você não consegue separar a vida de um cristão verdadeiro, absolutamente nada, nenhuma área da vida dela. Tudo na vida dele é espiritual. A vida dele é uma vida espiritual. A vida dele é uma vida voltada para os ensinamentos do Senhor. Ele conduz a sua vida de acordo com os ensinamentos do Senhor. Então não tem como a gente separar o espiritual do material. Você não separa espiritual do material, porque a vida do cristão é uma vida espiritual e tudo que ele tem é espiritual. Quando ele trabalha de forma natural. Quando nós nascemos de novo, nós não saímos desse corpo, nós não deixamos de ser carne, mas há um nascimento espiritual. Nós passamos a conduzir a nossa vida de maneira espiritual. Já não temos os pensamentos dos nossos pais, já não temos a natureza, o caráter de nossos pais, nós passamos a ter a natureza, o caráter, o espírito do nosso Pai espiritual, que é o Espírito Santo. E, consequentemente, toda a nossa maneira de conduzir a nossa vida é uma maneira espiritual. Então, é só você pensar assim, quando nós falamos de uma vida próspera, de prosperidade, diga comigo, prosperidade. Diga comigo, ausência de necessidade. Existem ricos miseráveis. Existem ricos que, como dizem por aí, que a única coisa que ele tem é dinheiro, o resto ele é miserável. Ele é miserável de saúde, ele é miserável na vida familiar, ele é miserável em todas as áreas da vida, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, afetivamente, ele é miserável. Totalmente miserável. Existe rico próspero. Como existem pessoas que não possuem não possuem muitos bens, mas são pessoas prósperas. Como existe pobre. E quando nós falamos, é o pobre financeiramente, é o pobre espiritualmente, é o pobre materialmente, é o pobre afetivamente, é o pobre miserável em tudo. Entende? Como tem o rico altamente miserável. Continuamente a gente atende pessoas que os ganhos são altos, mas são miseráveis. Uma vida miserável. Existem pessoas, recentemente nós atendemos pessoas que a renda, essa semana mesmo eu conversava com uma pessoa que os negócios envolvem milhões, e não tem absolutamente nada, miserável, aflito, desesperado, angustiado, miserável espiritualmente, não tem sono, não tem saúde. Outro dia nós atendimos uma pessoa que fatura 400 mil ao mês, miserável. Então não misture riqueza com prosperidade, viu? Separe elas. Riqueza financeira não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa próspera. Ele tem
talvez o que chamamos de prosperidade financeira, só. Mas ele não é uma pessoa que ele tem riqueza, ele não tem prosperidade. Prosperidade é ausência de necessidades. E é isso que nós precisamos entender e separar. A vida de um homem de Deus é uma vida próspera, ausente de necessidades. Enfrenta lutas? Enfrenta. Passamos por lutas? Passamos por muitas lutas. Mas, como a Bíblia nos ensina, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Todas elas. Então, nós vencemos os nossos desafios, nós vencemos. Mas eu preciso aprender, se eu concluir aqui, se eu voltar, que não está nas referências aí, deixa eu só concluir essa leitura. Pode passar. Vocês serão, diga comigo, vocês serão. Lê ali, por favor. De que forma? Espera aí, vocês serão enriquecidos de todas as formas. De todas as formas, que cai no que nós estamos falando, de todas as formas, de todas as maneiras, vocês serão enriquecidos para que possam ser generosos em qualquer ocasião por nosso intermédio. A sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Precisa tradução isso aqui? Sim ou não? Não precisa tradução. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Vocês serão enriquecidos de todas as maneiras. E aí, deixa eu ser sincero com muitos de vocês, e olha para mim, para você entender e aprender algumas coisas importantes, que adorar a Deus não é vir à igreja e ficar aqui. Qual foi a canção? Senhor, que o teu propósito se cumpra em mim, haja o que houver. Não é? Não é só isso, não. Envolve muito mais do que isso. Porque a minha vida, toda a minha vida, é uma vida cristã. Não tem como você separar. Daqui a pouco eu vou pegar para você, eu vou mostrar para você que o seu casamento é algo cristão, é algo espiritual. Eu vou mostrar para você que o seu relacionamento sexual é um ato cristão, é um ato espiritual. Não se separa. Porque outro dia eu estava ensinando, não sei se muitos estavam aqui nessa reunião, que quando nós falamos, quando nós ensinamos, por exemplo, você sabe que quando uma pessoa, ela se une sexualmente com outra pessoa, ela se faz um só com ela. Você sabe disso, né? É uma só carne, uma só pessoa. Por que nós ensinamos? Por que nós ensinamos o relacionamento? Os nossos jovens, os meus filhos, eu ensino meus filhos, a palavra nos ensina o seguinte: em toda a história bíblica foi feito pacto de sangue. A aliança de sangue houve em toda a história bíblica. Então você pega lá no tempo da lei, as alianças do Senhor com o seu povo, alianças de sacrifício, do qual era sacrificado um animal, o sangue daquele animal era testemunha daquela aliança entre Deus e aquele homem, entre pessoas, e aí vai. Nós sabemos que um homem, quando há o nascimento de um homem, a primeira aliança que ele faz, que é derramamento de sangue, a primeira aliança é a aliança com a sua família, a aliança de nascimento. Quando a mãe, ela vai ter o seu filho, ela derrama sangue por esse filho, é feita uma aliança de sangue com esse filho. Então nós nascemos com a primeira aliança, aliança familiar. Quando nós vamos nos unir a uma pessoa, a membrana que forma e caracteriza a virgindade da mulher, aquela membrana é toda irrigada, cheia de vasinhos, para que na hora do ato sexual, do relacionamento entre o casal, no seu ato sexual, não como uma regra, mas na grande maioria, ao derramamento de sangue, é feita uma aliança daquele casal, entre aquele casal, aliança esta que o Senhor, Ele é testemunha. A aliança do Senhor, houve derramamento de sangue na aliança do Senhor conosco? Sim ou não? O Senhor foi à cruz, derramou o seu sangue por nós.
Tudo na nossa vida é espiritual. Tudo na nossa vida. Não é simplesmente carne. Quando você anda na carne, tudo na sua vida é carne. Quando você anda no Espírito, tudo que você faz é espiritual. Se você é carnal, tudo que você faz é carnal. E toda a tua mentalidade é voltada para a carne. Se você é espiritual, tudo na sua vida é voltado para o espiritual. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? A serviço. Volta ali só para eu concluir. Nós estamos no mesmo capítulo. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. E isso, lembre-se que nós estamos falando das ofertas. Nós estamos falando da separação das ofertas, a oferta, Paulo falando com a igreja. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos. Em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando. Não, diga comigo, o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Então quer dizer que quando nós ofertamos, quando nós apresentamos as nossas ofertas ao Senhor, na obra do Senhor, nós estamos prestando um serviço ministerial? Sim. Sim. Nós estamos prestando um serviço ministerial ao Senhor? Sim. Sim. Entende o que eu quero dizer? E, pode passar, por favor. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. E pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus, diga comigo, por seu dom indescritível, o dom da generosidade, o dom da oferta, o seu dom, graças a Deus pelo seu dom. E aí é o que precisa haver entendimento e mudança na maneira de enxergar e de pensar na vida de muitos. Porque, infelizmente, muitas pessoas, elas acabam vendo como algo ruim, como algo carnal, eles acabam vendo como algo que é para tirar, quando na verdade é algo que traz, é algo que os beneficiam, é algo que traz prosperidade, é algo que traz a abundante graça do Senhor sobre a vida de cada um. E quando falamos de abundante graça, nós estamos falando de provisão em todas as coisas, em todas as áreas. Como disse, tem rico que são miseráveis. E existem pessoas que têm total prosperidade. Ausência absoluta de necessidade. Se olha para a vida da pessoa, abundância de paz, abundância de alegria, abundância de saúde, abundância familiar, abundância, tudo na vida da pessoa é uma vida, é próspera, é abundante. Outros você olha, como disse, para quem às vezes olha somente, mas o rico é verdade, tem rico que ele tem dinheiro, mas ele é miserável. Pobre e tem necessidade de tudo. Tem rico que nem sono tem. Nem sono, nem dormir, dorme. Amém? E isso é um ensinamento, é algo que abre
de maneira... Você sabe o que significa... Qual é o significado da palavra oferta? No hebraico? Pesquisa depois. Aproximar-se. Aproximar-se. É o significado da palavra. Vamos lá, senão não consigo ler. 1 Crônicas 29:14 diz assim, diga comigo, mas quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos, diga comigo, contribuir tão generosamente como fizemos. Diga comigo, tudo vem de ti. E nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Davi falando. Quem sou eu? Quem é o meu povo? Quem somos nós para que nós pudéssemos fazer, contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Pode passar. Ó Senhor Deus de nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre este desejo no coração do teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. Quando você, depois eu gostaria, com o tempo, pega Crônicas 29, Crônicas 29 medita, porque aqui nós estamos fazendo só o resumo, e você vai ver que no início dessa leitura, você vai ver realmente ofertas pesadas, ofertas grandes. Davi fazendo ofertas no templo, e aí ele fazendo juntamente com essa oração, dizendo, mas quem sou eu, Senhor? Quem é? Quem sou eu? Quem é este povo que pudesse fazer alguma coisa? Tudo vem das tuas mãos. Tudo veio primeiro das tuas mãos. Nós simplesmente devolvemos aquilo que veio das tuas mãos. Tudo que vem às nossas mãos, diga comigo, vem de Deus. Se chega às tuas mãos é porque Deus permitiu. Se tem chegado até as mãos, seja pouco ou muito, é o que Deus permitiu que chegue às tuas mãos. E é o reconhecimento que tudo que está nas nossas mãos não é nosso, é de Deus, é que nos leva sempre para um nível superior, nos leva sempre para uma medida superior. Esse é o espírito, é a mentalidade. Quando nós falamos de Davi, nunca se esqueça que nós estamos falando de alguém que a Bíblia diz, o homem segundo o coração de Deus, que as suas atitudes, o seu coração, sua maneira de conduzir a sua vida, claro que teve seus erros também, mas uma pessoa que agradou a Deus na sua maneira de conduzir a sua vida, o seu coração agradou muito a Deus. Pode passar? Salmo 104, 27. Todos esperam de ti que lhes dei o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tudo, eles o recolhem. Abres a tua mão e enche-se, diga comigo, de bens. Esconde o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe retiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Você sabe que nem o espírito que há em nós é nosso, né? O espírito que está em você é emprestado. Se Deus fizer assim, ó, recolhe o espírito, só vai ficar o corpinho aí. Nem o espírito que está em você é teu. O fôlego de vida que está em você não é teu. Deus lhe deu. O espírito que está é de Deus. Tanto é que o espírito volta para Deus. E aí, bispo, o espírito volta para Deus e a alma eterna. Separa espírito e alma. A alma, ela vai para um dos dois caminhos que nós temos falado nos últimos tempos, e os dois são eternos. Aí depende de como temos conduzido a nossa vida, da maneira como nós temos servido a Deus ou não. Porque a grande loucura da vida é viver como se fôssemos eternos, né? Ou essa vida fosse eterna. A gente nunca se preocupa com isso e, infelizmente, a única preocupação é com o que vamos conquistar aqui, né? O que vamos, sendo que daqui
você não vai levar nada. Absolutamente nada. Nenhum de nós vamos levar nada. Então, tudo que está nas nossas mãos é de Deus, pertence a Deus, e Deus confia nas nossas mãos, e nenhum espírito que há em nós não é nosso, é de Deus. 2 Coríntios 8:12, porque se há prontidão, diga comigo, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Pode seguir aí, por favor. Pode seguir ali. Não, pode seguir ali. Pode seguir ali. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês sejam sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, haverá a igualdade. Como está escrito, quem não tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Agradeço a Deus por ter posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, e Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Enfim, se você voltar um pouquinho, que é um versículo que nós lemos, né, continuamente, você vai ver assim como nós temos, assim como vocês têm se destacado em tudo, no amor, na graça, na fé, se destaquem também, está aqui, todavia, 8:7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, diga comigo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Lembrando, o que nós estamos mostrando a vocês? Tem gente que é lindo, maravilhoso o cristianismo dele, ele fala de fé. Ele fala, só. Tem gente que é lindo, maravilhoso, ele sabe discorrer a palavra, só. Falar. Tem o conhecimento é lindo, maravilhoso, só. A dedicação completa, nenhuma. No amor, sabe falar de amor, mas falar todo mundo sabe. Andar em amor, viver em amor, praticar o amor, semear o amor, é outra história. Concorda comigo? Sim ou não? E cristianismo é isso. E aí, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir, porque está tudo junto. Você não separa. Você não tem como separar fé na palavra, conhecimento, dedicação completa, amor e a contribuição. A gente não separa, é inerente à vida do cristão. É inerente à fé que nós vivemos. E lembre-se sempre que, grave o que eu estou dizendo a você, viu? Talvez a pessoa diga assim, meu Deus, mas olha, eu fui na igreja, eu só ouvi falar de oferta. Não, você está ouvindo falar da sua vida abundante, você está ouvindo falar da sua vida abençoada, você está ouvindo falar de superabundar, abundar em tudo, em todas as áreas, graça, favor, poder na sua vida. Você está ouvindo falar de algo que é inerente à vida do cristão, que traz bênção para a tua vida. Você está ouvindo falar de prosperidade, de viver uma vida ausente de necessidade. É sobre isso que você está ouvindo falar. Porque ninguém quer passar por necessidade, seja ela qual for. Não é verdade? Sim ou não? Tem gente que fala assim, né? Tem gente que fala assim, existem, às vezes a gente escuta alguns comentários de pessoas que falam de teologia da prosperidade. Não existe teoria da prosperidade e também não existe teologia da pobreza. Nenhum dos dois existe. Porque tudo em Deus é abundante. Tudo em Deus envolve prosperidade.
que lembre-se do que nós estamos falando, que é completamente diferente de, talvez, o conceito que muitos têm de riqueza. Como disse, está cheio de rico, miserável, necessitado, em tudo. E tem pessoas que talvez não tenham a mesma posse, mas têm muita prosperidade. Ausência total de necessidades. Amém, pessoal? O que vocês estão tão... O que você está com o olho estatalado aí? Espero que esteja entendendo para que você possa construir uma vida realmente bem-sucedida. Isso faz parte, e eu disse que eu ia ler, deixa eu mostrar uma coisa a você. Deixa eu mostrar, depois, grava onde nós paramos aí, vai para 1 Pedro 3,7. Vai para 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, diga comigo, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como a parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, diga comigo, de forma que não sejam interrompidas. O que está escrito ali? O que tem a ver minha vida espiritual com meu casamento? Tem, querido. Tem. As mulheres não ficam alegrinhas não, que tem para vocês também. Viu? Não fica alegrinha não, que tem para vocês também. E muita coisa para vocês de dar honra, de respeitar, dar honra ao marido, e etc. Mas o que eu quero mostrar para você, não estou nem aqui, estou mostrando para você que não tem como você falar assim, eu sou espiritual. Mas o meu casamento é outra coisa. Querido, não tem. Eu sou espiritual, mas minha vida financeira, se eu dizimo oferta, não é problema meu. Não tem como. Ou você é completo ou você não é. Ou você vive ou você não vive. É isso que eu quero ensinar a vocês. E aí, onde nós estamos lendo isso? Conselhos para tudo na vida. E nós estamos vendo aqui o Senhor orientando, a palavra orientando os maridos. Os maridos podem ter as suas orações interrompidas? Pode, não ser respondido em absolutamente nada. É só ser um marido segundo o mundo. E a mulher, pode pôr tudo a perder estando na igreja? Pode, joga, desmorona, destrói a casa, estando na igreja. Tem conselhos para tudo. Esse livro é um livro espiritual e toda a nossa maneira de conduzir a nossa vida é espiritual. Eu educo os meus filhos de maneira espiritual. Não estou dizendo aqui. Se você chamar meus filhos, eu vou dizer, você vai escutar os meus filhos queridos. Vida sexual é para o casamento. Se vocês querem ser felizes, construir uma vida abençoada, cuidado com quem vocês vão fazer aliança, viu? Faça aliança com a mulher preparada, a mulher da mocidade, preparada por Deus, para que você seja um só com aquele que Deus preparou para você e que seja uma bênção na tua vida. Você não precisa estar experimentando, ficando aqui, ficando lá, meu filho. Você quer ser feliz? Você não precisa de uma maldição se tornar um só com quem você não conhece. Isso é espiritual ou é carnal? São conselhos espirituais que a Bíblia ensina. Então você cria, você cuida, você conduz o seu casamento, você conduz as suas finanças, você conduz a sua vida, você contribui com amor, não por obrigação, não por necessidade, você contribui com generosidade, por amor. Isso está dentro de você, você entende que você está a serviço, é um serviço ministerial. Quem está entendendo, por favor? É sério. Por isso que é muito mais do que dizer eu sou cristão batizado. É muito mais do que isso. Pode voltar. Portanto, meus amados irmãos, diga comigo, mantenha-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre, diga comigo, dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será em vão, você não está perdendo o seu tempo. Nós não falamos que nós estamos no serviço ministerial?
Não seja, mantenha-se firmes, não se abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não é em vão. Tudo que nós fazemos a serviço do Senhor, a serviço ministerial, como servos do Senhor, não é em vão. Em vão é o que nós fazemos na carne. Você planta na carne, você não tem colheita, você tem colheita na carne. O que é plantado na carne não tem retorno, quer dizer, não tem retorno eterno. O retorno é carnal, é só dor, sofrimento, que a Bíblia diz isso, né? Que quando você semeia na carne, você colhe na carne e o sofrimento é certo. Porque a carne só traz dor, sofrimento. Passa, por favor. Jeremias 21, 14. Diga comigo: e eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações. O que eu tenho feito? Como eu tenho agido? Como eu tenho conduzido? O que eu tenho plantado? O que eu tenho plantado? Houve fome naquela terra, Gênesis 12, 10. Houve fome naquela terra. E Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo. Fome na terra, tempo de escassez. Para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado, como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado um acampamento anteriormente. E onde, pela primeira vez, tinha construído, diga comigo, um altar. E ali invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região. Diga comigo, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Lembrando que quando falamos de Abraão, nós estamos falando de um homem que foi grandemente, altamente abençoado por Deus em tudo. Um homem que foi altamente prosperado por Deus, um homem que a enfermidade ou as enfermidades que possuía, que ele mesmo não possuía, a esposa era estéril, Deus curou, né, dando condições a ele de ter a materialização do seu maior sonho, que foi muito abençoado, extremamente abençoado economicamente, mas não podia ter filhos, e Deus abençoou, dando a ele o privilégio de poder gerar o filho, e desse filho uma promessa incrível, da qual nós escolhemos essa promessa até o dia de hoje. Mas mostra um homem extremamente fiel, um homem que, quando você aprende sobre os dízimos, não havia lei sobre dízimo, e ele já era um dizimista, um homem ofertante, um homem que fazia sacrifícios a Deus, um homem altamente fiel, do qual a Bíblia diz que nós somos herdeiros das promessas de Abraão, um homem que aonde ele chegava, ele levantava um altar para adorar a Deus, para ofertar a Deus, um homem que é um exemplo de uma vida bem-sucedida, de um exemplo de alguém vitorioso, como você está lendo. Ló andava com ele, você não vê Ló na mesma fé. Ló era sobrinho dele. É só você analisar, quando você estuda, qual foi o fim de Abraão e qual foi o fim de Ló. Sabe ou não? Ló, que enquanto estava junto com Abraão, tão próspero quanto, mas não tinha a mesma fidelidade, as mesmas atitudes. Você não escuta falar que Ló era dizimista, você não vê Ló fazendo ofertas, você não vê Ló levantando altares para adorar a Deus, você não vê, tanto é que Ló terminou
pobre, miserável, sem a família, numa caverna e pai de uma geração maldita. Um homem que estava junto com Abraão. Poderia ter aprendido com as atitudes de Abraão, com os exemplos de Abraão, mas escolhas erradas na carne, direção errada para a sua vida, e teve um fim trágico, perdeu a sua esposa, porque foi para Sodoma e Gomorra, lugar do pecado, e suas filhas foram corrompidas, a sua família corrompida, ao contrário de Abraão, que é um exemplo de Gênesis ao Apocalipse. Amém? Vamos lá. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Diga comigo, e Abraão, o que está escrito ali? Lhe deu o dízimo de tudo. Entregou a quem? Melquisedeque, que não é sacerdote segundo a lei, ou sacerdócio levítico. Não existia lei. E nós somos herdeiros dessa mesma fé. A fé e o nosso sacerdócio é o sacerdócio de Cristo, e o de Cristo é o de Melquisedeque. Então, por que o senhor está falando sobre isso, bispo? Porque eu não entendo muito sobre isso. Porque existem pessoas que dizem que dízimo é da lei, e não é da lei, é antes da lei. Não existia lei que determinasse que o povo de Deus fosse dizimista, e Abraão já entregava os dízimos segundo a ordem de Melquisedeque. Pode passar? Hebreus 7:1, que diz assim: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão enquanto este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. O sacerdote abençoou Abraão. E Abraão, diga comigo, lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, que são os sacerdotes segundo a lei, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou os dízimos por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Isso para mostrar, quando nós falamos, gente, por que nós estamos lendo tudo isso? Eu quero mostrar a você, primeiro te ensinar, né, que a vida do cristão assim como nós vivemos uma vida, nós conduzimos a nossa vida em santidade, nós temos um estilo de vida cristão. O que me faz ser aquele marido que a Bíblia me ensina? Diga comigo, a minha fé. O que eu aprendo com a palavra. E por que eu faço? Porque eu quero ser abençoado. Eu quero ter crédito, eu quero que Deus ouça as minhas orações. Eu quero ter credibilidade nas minhas orações. O que me faz
me separar de coisas que eu aprendo com a Bíblia, que isso vai afastar a presença de Deus e o Espírito de Deus na minha vida e vai trazer problemas para a minha vida. A minha fé, que me faz de fugir das obras da carne, de Gálatas 5. A minha fé, o que eu aprendo com a palavra, porque eu sei o que eu quero colher. O que me faz ensinar os meus filhos, o que eu acabei de dizer e tantas outras coisas, o que me faz? A minha fé. E eu quero bênção para eles e quero bênção para mim. Quero que eles sejam abençoados, quero que eles sejam felizes, que gerem para mim netos que me tragam alegria, que me traga prazer, que seja uma bênção, e não que me traga maldições futuras, problemas futuros. O que me faz ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, um semeador da obra do Senhor? A minha fé, porque eu quero ser abençoado. Quando nós aprendemos, eu aprendo que tudo vem de Deus. Tudo vem das mãos de Deus. Quando nós separamos, devolvemos o nosso dízimo, quando nós apresentamos a nossa oferta, quando nós apresentamos ofertas especiais, primeiro, veio da mão de Deus. Nós não tínhamos isso. Veio dele. Se eu estou aqui hoje, se eu respiro, se eu tenho saúde, se eu tenho energia, como a oração da madrugada, na sexta-feira, né, a oração que foi feita na madrugada, buscando de Deus mais força, mais energia, mais saúde, mais que até isso nós precisamos. Porque se não for a graça e o favor de Deus, você não levanta pela manhã. Ou estou errado? Você não levanta amanhã, você não sai da cama amanhã. Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que ser um dizimista fiel, ser um ofertante fiel, não é bom para a igreja. Não é bom para a igreja. É bom para você. É bom para a tua vida. Entende? Tem gente que pensa assim, eu não vou dar nada na igreja. Não, querido, você não dá a si mesmo. Porque o que é de Deus, é de Deus. Quem precisa de Deus somos nós. Quem precisa da bênção somos nós. Quem precisa que Deus acrescente, quem precisa colher mais, somos nós. Então nós precisamos saber o que nós temos plantado. Você já viu? Você deve ter pessoas perto de você, na sua família, que plantou uma vida inteira coisas ruins. E chega agora, está esperando colher o quê? Hoje, de repente, tem tanta gente fazendo uma colheita tão ruim, tão negativa, e infelizmente está revoltado com o mundo, mas a pessoa deveria olhar e dizer assim, não, espera aí, deixa eu entender e refletir sobre as minhas atitudes, os meus plantios. O que eu tenho plantado? O que eu plantei ao longo da minha vida? A mesma coisa da pessoa que ele quer a atenção de Deus para a vida dele, ele quer que Deus o responda de imediato, mas ele nunca tem tempo para Deus. Ele nunca para, ele só vem atrás de Deus quando, de repente, já não tem mais o que fazer, para onde correr, mas ele não cultiva um relacionamento com Deus. Um relacionamento, uma vida de intimidade com Deus. Sabe, aquela aproximação. Senhor, eu tenho sede de Ti, eu tenho fome de Ti, eu preciso do Senhor. Revela a mim o que eu não sei, revela a mim, meu Deus, se revela a mim, me ajuda a crescer no Senhor. Eu te amo, eu te adoro, eu preciso do Senhor, eu não posso nada sem o Senhor. Meu Deus, acrescenta mais nas minhas mãos, porque eu quero poder servir ao Senhor nesse serviço ministerial cada vez mais. Eu quero poder dizimar cada vez mais, eu quero poder ofertar cada vez mais, eu quero poder contribuir cada vez mais. Porque isso é bênção para a tua vida, isso é prosperidade para a tua vida, isso é crescimento, porque se tudo é de Deus, Deus acrescenta cada vez mais, para que você cada vez mais venha a abundar, para que você cada vez mais venha a abundar na graça e no poder, cada vez mais você tenha. Entende? Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, quanto mais você dá, mais você recebe, e nunca recebe da mesma medida. Então é uma visão errada.
É uma falta de, talvez, de visão espiritual. O que muitos veem como problema talvez seja tudo que as pessoas aguardam, esperam, buscam para a sua vida. A oportunidade de uma vida melhor, a oportunidade de uma vida abençoada, de ter tudo na vida multiplicado. Gênesis 28, 22. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, ou casa de Deus. Diga comigo, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Quem é esse, bispo? Jacó. Jacó, que também antes da lei, que chegou numa terra com uma mão na frente e outra atrás, não sabia o que ia fazer naquela terra. Chegou como um foragido naquela terra. E chegou a primeira coisa, quando ele botou o pé naquela terra, foi fazer esse voto com o Senhor. Foi a primeira coisa, porque ele não sabia o que ele ia fazer, ele não sabia o que seria da vida dele. E aí, mais à frente, nós estamos vendo Jacó voltar para a sua terra. Um homem extremamente próspero, extremamente rico, com caravanas, rebanhos e rebanhos, servos e mais servos, servos e mais servos, rebanhos e mais rebanhos. Por quê? Está aqui. E o próprio Deus fala que é por causa do voto que ele fez. O próprio Deus fala. Quando você vai para Gênesis 31, você vai, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e onde você me fez um voto. O próprio Deus. Amém, pessoal? Pode passar, por favor. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que, diga comigo, deis muito fruto. Assim sereis meus discípulos. Deus é glorificado quando nós damos muito fruto. A nossa vida é uma vida altamente frutífera. Deus é glorificado. A sua vida, quanto mais a sua vida for uma vida frutífera, quanto mais fruto você der, mais Deus é glorificado através da tua vida. Amém? Quem está entendendo a palavra? Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestre da lei, fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Diga comigo, vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Espera aí, não adianta a pessoa, ele dá o dízimo, não adianta a pessoa dizer, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço isso, mas a pessoa, ela negligencia a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Não é fiel, não é misericordioso, é injusto em tudo, é desleal, não tem amor, não tem misericórdia. Como também não adianta a pessoa ter tudo isso e não ser dizimista. Você não escuta continuamente a pessoa dizer assim, eu só faço bem, eu só faço bem, eu tenho amor no meu coração, eu faço bem aos outros. E aí? Continua sofrendo. Não vence. E Jesus está dizendo aos religiosos da época, né? Faça essas sem omitir aquelas. Porque, como nós dizemos, tem coisas que é inerente à vida do cristão. Faz parte da vida do cristão. Não é porque eu venho na igreja que eu sou cristão, é? Sim ou não? Não. Não, mas como eu vivo. Como eu conduzo a minha vida. Isso faz de mim um cristão. As escolhas que eu faço. Eu posso errar? Claro. Todos nós erramos. Eu posso pecar? Claro. Todos nós pecamos. Mas existe uma diferença muito grande de um pecado totalmente voluntário, de um pecado involuntário. Viu? Existe uma diferença. Tem gente que ele vai já sabendo que ele vai, é aquilo, e ele sabe que está errado, ele coisa, e vai. Tem gente que comete uma série de pecados,
involuntários, mas vem a lucidez, vem, Senhor, me perdoa, eu sei que eu errei, eu sei que eu tenho falhado, me perdoa, eu peço perdão ao Senhor, tem misericórdia de mim, e não faz daquilo uma prática na sua vida. Se conserta e aquilo muda. Então, faz parte do cristiano. Tem coisas que é inerente à vida do cristão. Vamos lá. Acabou? Fui até rápido, consegui. Tem muito mais, teria muito mais para ler. Muito mais. O que nós queremos ensinar a vocês é que tudo aonde nós vemos a ação de Deus, a abundância, a prosperidade. Você vê que quando o Senhor ele multiplicou os 7 pães e 2 peixes, ele multiplicou de uma forma incrível, alimentou uma multidão e sobraram 12 cestos cheios. 12 cestos. Foi além da abundância, que a Bíblia diz que todos comeram tanto quanto queriam. Diga comigo, tanto quanto queriam. Eles se alimentaram o quanto quem tinha muita fome comeu muito. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Aonde a prosperidade, saúde física, mental, emocional, espiritual, financeira. E nós vivemos isso, você busca o que você crê. Você busca o que você crê. Se você não crê, você não busca. Seu coração, ele é fechado para isso. E o que eu quero ensinar a você é que, assim como nós cremos em um Deus que cura, em um Deus que restaura, em um Deus que opera o milagre do novo nascimento, né, que você nasce novamente, nasce um novo homem andando completamente em novidade de vida, um novo espírito. Você não separa do cristão vida espiritual de material. Quer comais, quer façais, quer comais, bebais ou façais qualquer coisa, nós fazemos para a glória de Deus. A maneira de ser é espiritual. A maneira que nós conduzimos a nossa vida, criamos os nossos filhos, conduzimos nossos casamentos, os nossos negócios, é espiritual. Tudo na vida do cristão é espiritual. Se nós prosperamos, a nossa prosperidade é uma prosperidade espiritual. Porque nós estamos a serviço de Deus. Deus tem um propósito conosco, como nós falamos ainda, acho que a semana passada, todo homem, ele é como um trabalhador, ele é contratado para um serviço. E hoje nós estamos vendo que o ato de contribuir, o ato de dizimar, de ofertar, a nossa generosidade em ofertar, é um ato ministerial. Nós estamos a serviço do ministério do Senhor terreno. Faz parte da nossa vida. Amém, pessoal? Tudo vem de Deus. Tudo, absolutamente tudo vem de Deus. Então, quando você olhar, coloque isso dentro de você. Quando nós lemos ali, eu teria muito mais coisas para ler. Quando nós lemos ali, a vontade de Deus é que você, quando está escrito assim, enriqueça em tudo. Então, você olha assim, talvez o cara ele é rico financeiramente, quando você olha, ele é miserável de saúde. Então, ele não é rico em tudo. Não é verdade? Aí ele não é rico em tudo. Ou ele tem isso, tem aquilo, mas espiritualmente ele é um miserável. Então, ele não é rico em tudo. A vontade de Deus é que você enriqueça em tudo e em todas as coisas. Essa é a vontade de Deus. Até porque, eu não sei quantos de vocês podem falar. Eu posso falar, como essa semana ainda nós falamos sobre isso, né? Eu sou da época que
a minha família teve muita riqueza. Para quem não estava aqui, eu ainda escutar a bispa falando no testemunho dela, da época do meu pai, e eu me lembrei disso ainda naquele comentário dela, porque a gente era criança, era pequeno, então eu lembro do meu pai promover festas, como festa do peão, na nossa fazenda. A região inteira vinha para a festa do peão, para rodeio na nossa fazenda. O meu pai, a 100 metros da casa, da sede, estava a pista de pouso. O avião, tinha o seu avião. Só que, essa época, éramos miseráveis. Tinha dinheiro. O resto era uma miséria. Minha mãe é uma mulher infeliz, minha mãe é uma mulher frustrada, meu pai é um cara vazio, um cara que só vivia as ambições do mundo, que o que valia para ele era o dinheiro dele e as armas que ele possuía. A família não tinha muito valor, porque se a família tivesse valor naquela época, ele não tinha tido tantos relacionamentos fora como teve. Não é verdade? Então, e nessa época, tudo, ou a única coisa, que é a frase que eu disse, que ele tinha, era dinheiro. Então, ele era miserável. Nossa casa era uma casa miserável. Não era um lar, era um inferno. Prosperidade tinha muito, no sentido financeiro. Cada 4 meses ele matava uma novilha e enchia o freezer. Então, muita abundância, sempre. Matava cada 4 meses, 5 meses, tempo que dava ali de consumo. Terminava, matava de novo, limpava, enchia o freezer da minha mãe. Mas a miséria em todas as demais áreas era total. A infelicidade era total. E vocês são mais felizes hoje do que naquela época? Não se compara. Se você perguntar para minha mãe hoje se ela é mais feliz do que ela naquela época, não se compara. Não se compara, absolutamente nada. Então, e tem muitas coisas que a gente planta. A minha mãe foi a primeira pessoa a começar a plantar na fé, plantar no Senhor. E um plantio é isso, né? Como eu disse aqui, talvez você planta 30 anos, mas passa 200 colhendo. A minha mãe plantou sozinha por anos. Plantou na fidelidade. Se nós somos dizimistas, se nós somos ofertantes, nós aprendemos com a minha mãe. Porque minha mãe nunca foi pastora, isso não é conversa de pastor. Minha mãe nunca foi pastora. Minha mãe era uma boa serva do Senhor, uma cristã. E ela dizia, vocês querem ter felicidade e ter sucesso na vida? Sejam fiéis ao Senhor. Vocês querem uma vida bem construída? Sejam fiéis ao Senhor. E para mim, como filho, ela falava, filho, seja um dizimista fiel, seja um ofertante fiel, invista no reino, porque você nunca vai perder. E aí, hoje, você olha, a minha mãe, ela vai morrer, mas o plantio que ela fez, ela nunca vai perder. Nunca, nunca vai perder. Hoje minha mãe é uma mulher próspera. Quando eu digo próspera, não é... Minha mãe tem uma vida extremamente digna. O que ela plantou na vida da família, o que ela plantou na vida dos filhos, hoje ela tem o privilégio de colher na vida dos filhos, na vida dos netos, e ela vai, os dias dela, os finais dos dias dela são dias extraordinários. Dias extraordinários. Ela vai terminar os dias muito, muito bem. Fruto do quê? De um plantio. Fruto de um plantio. Do plantar na fidelidade. Entende o que eu quero dizer? Ela plantou e plantou sozinha. Plantou por muito tempo sozinha. Houve momentos que parecia que não ia acontecer. Houve momentos que todo mundo olhava para a vida dela, como eu disse outro dia. Uma sobrinha olhou para ela e falou assim, tia. E uma tia também olhou para ela e falou assim, senhora que estava certa.
Talvez a senhora não saiba que a senhora era alvo de crítica da família inteira. Toda a família olhava para a senhora e criticava a senhora. Por quê? Porque alguém que foi tão alto, a vida desmoronou, perdeu tudo, mas uma mulher que amou Jesus desde o primeiro instante, nunca teve oscilação na fé, uma pessoa que até hoje está nos caminhos do Senhor e ama o Senhor verdadeiramente. Eu vi minha mãe quando chegou na igreja, minha mãe chegou no carro mais caro do país, que era na época uma caravana. Logo depois ela perdeu aquela caravana, ela poderia ter dito assim, nunca mais vou na igreja. E agora, como é que eu chego na igreja? Como é que eu vou? Ela pegava na mãozinha de todo mundo e levava todo mundo a pé para a igreja. Com chuva, não foi motivo para dizer assim, eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais, cheguei na igreja numa situação, agora eu estou em outra, porque já vinha num processo, mas quando ela chegou na igreja, ela chegou num carrão maravilhoso, mas a vida já estava uma bagunça, e ela perdeu aquele carro. Só que ela nunca perdeu a fé. Ela passou a ir à igreja da mesma forma, caminhava quilômetros e quilômetros para ir à igreja buscar o Senhor. E hoje ela colhe o resultado disso, o resultado desse plantio, dessa fé. Ela colhe na vida dos filhos, ela colhe na vida dos netos, ela vai colher, ela colhe com meu pai, ela colhe e vai terminar os dias dela maravilhosamente bem. Então, tudo que você planta, você colhe. Não é em vão, não é em vão. A semeadura que nós fazemos não é em vão. Fique em pé, por favor, para que eu não estenda mais. Se coloque em pé. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, por favor. Faça uma reflexão profunda, uma reflexão altamente profunda. Aprenda hoje que o seu entendimento, seus olhos espirituais sejam abertos, porque a vida de um cristão, existem coisas e atitudes que faz parte, é inerente à vida do cristão. Assim como tomar ceia, assim como o batismo, assim como semear amor, semear fé na vida de outra pessoa, semear misericórdia na vida de outra pessoa, liberar o perdão, que não tem cristianismo sem perdão, o cristianismo já é perdão, começa pelo Senhor nos perdoando. Assim é ser um dizimista, assim é ser um ofertante, assim é semear financeiramente no reino, nesse serviço ministerial. E qual é a colheita disso? Superabundar em tudo e em todas as coisas. Superabundar na graça, no favor, no poder, na generosidade do Senhor sobre nossas vidas. Em todas as áreas. Quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Ele está falando abundância de paz, de alegria, de saúde, abundância econômica. Ele abrange todas as áreas da vida. E é isso que Deus tem para você. E é isso que tem que entrar no teu espírito. Não seja mais roubado. Não seja mais roubado porque muitas pessoas, por talvez falta de conhecimento, têm uma barreira muito grande com dízimos, com ofertas, né, com essa área. Mas, querido, tudo. É tudo. Como nós aprendemos, tem um estilo de vida. A Bíblia nos ensina a ser marido, a Bíblia nos ensina a ser esposa, nos ensina a criar os nossos filhos, nos ensina a conduzir os nossos negócios, nos ensina a amar, perdoar, ter misericórdia.
nos ensina generosidade. Nós somos ensinados em tudo. Tudo. E é inerente à vida do cristão. Isso não é um problema para o cristão. Isso resulta numa vida gloriosa, numa vida abençoada, que é a vida que Deus tem para você. Deus tem coisas gloriosas, extraordinárias. Uma vida gloriosa. Planta, porque quem planta colhe. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que você plantar, você vai colher. E vai colher não só para a sua vida, não só para a sua geração, mas para gerações futuras. Não só para a sua geração, mas para gerações futuras. Olha que coisa linda! Que coisa linda! Às vezes a gente planta, tem semente, que demora um pouco para produzir. Mas quando começa a produzir, você pega algumas plantas, alguns frutos, demora 2, 3, 4, 5 anos, mas passa dezenas de outros produzindo e te dando fruto. É verdade ou não é? E o fruto, você vê que uma boa semente plantada, ela te dá uma árvore, frutos e mais frutos, frutos e mais frutos, e cada vez mais. Fala com Deus,